prestes a assumir a presidência da União Europeia, que acontecerá no primeiro dia de julho, o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, explica à Euronews quais são as perspectivas. Fortalecer a cooperação e a coesão no seio da União é um dos principais objetivos. Prime Minister Tusk, welcome to Euronews. Primeiro-ministro Tusk, o seu país vai assumir a presidência da União Europeia, mas é um momento difícil, pois existem problemas políticos devido à falta de consenso em relação à União Europeia. Como pensa resolver este euroceticismo crescente na Europa? A União Europeia não é um conceito para tempos fáceis, apenas tem de prestar provas também em tempos difíceis. Na minha opinião, esta será a primeira tarefa da presidência polaca, ou seja, construir uma fé na Europa semelhante à nossa. Há países que gostariam de reduzir o orçamento da União Europeia, pois dizem que estão a gastar demasiado. O que pensa disto? É este um exemplo do crescente sentimento de euroceticismo? Será que os investimentos em estradas, autoestradas, proteção ambiental, de um modo geral, os investimentos provenientes do orçamento europeu são a causa da crise? Nós sabemos a resposta. É claro que não. Gostaria também de sublinhar o facto do orçamento europeu, em comparação com os orçamentos nacionais nos últimos anos, não estar a aumentar, mas a diminuir. Hoje em dia, ninguém com bom senso deveria pedir um aumento radical das despesas. Nós todos precisamos de diminuir a despesa pública, mas se a vítima da crise financeira fosse a política europeia comum e o orçamento europeu, então esse seria o erro mais grave que a União Europeia poderia fazer. Prime Minister, I'm not talking only about, of course, the cohesion policy. Senhor Primeiro-Ministro, não fala apenas da política de coesão e do orçamento, mas também sobre os países que estão a resgatar outros da União Europeia. Este caso não é uma questão de política de coesão. O que pensa sobre esta crítica proveniente daquelas pessoas que sentem que estão a pagar impostos para os outros? Eu não faço diferença entre os deveres de, por exemplo, alemães e gregos. Todos nós temos os mesmos deveres, que por um lado consistem em não desperdiçar o dinheiro público, como já aconteceu em alguns países do Sul, e por outro não nos podemos sentir ofendidos pela União Europeia, pois no mercado comum da União, os países ricos também têm os seus grandes lucros. Mais tarde ou mais cedo, a Polónia deve aderir e adotar o euro. Mas o povo polaco não parece estar disposto a adotar a moeda única. E o governo? Qual é a opinião do seu governo? Tomámos a decisão há muito tempo e tratámos-la de forma bastante séria na Polónia. A adesão à União Europeia e a assinatura dos tratados significam que a Polónia se vai tornar membro da zona euro. Queremos adotar a moeda única o mais rápido possível. O facto de hoje o entusiasmo das pessoas em relação ao euro não ser tão grande como era antes deve-se à situação atual da zona euro e não a uma mudança de pensamento dos polacos. Mas está a justificar o receio dos seus cidadãos, porque essa é a abordagem que alguns Estados-membros da zona euro têm em relação à moeda única. Nós, na Polónia, gostaríamos de fazer o que temos de fazer para aderirmos à zona euro. Eu sempre disse que o que eles sentem é o que eles sentem, mas existem critérios concretos. Mas a moeda única é impopular na Polónia ou não? Eles veem o que se passa na zona euro? Não, temos sublinhado sempre que a decisão será tomada quando a Polónia cumprir todos os critérios de Maastricht. Alguns disseram que a Polónia, com a sua boa situação económica e financeira, pode encurtar o caminho para o euro, mas acreditamos que para entrar na zona euro de forma responsável, o país tem de cumprir todos os critérios de Maastricht.
conflito. Será nessa altura que tomaremos a decisão. Acredito, o entusiasmo pode ser menor do que antes, mas mesmo assim é suficiente para que a Polónia adira ao euro. Niż kiedyś, to go wystarczy, aby Polska członkiem strefy euro się stała. Most of the trouble for the common foreign security policy is coming from A maioria dos problemas da política externa e de segurança são provenientes do Médio Oriente. Face a esta revolta árabe, a União Europeia não tem sido capaz de encontrar uma posição comum para enfrentar a situação. Então, qual é a proposta que vai colocar na mesa? Wtedy, kiedy brałem udział w spotkaniu w Paryżu, gdzie zaczęła się jakby historia europejskiej interwencji. Quando participei na reunião de Paris, na altura em que a intervenção europeia teve início, perguntei-me: serão verdadeiras as diferenças entre os Estados da União? E será que essas diferenças existem de facto? Acredito que a situação não é tão má como é vista por algumas pessoas de fora. I uważam, że nie jest tak źle, jak niektórzy to oceniali z zewnątrz. Desculpe, Sr. Primeiro-Ministro, mas os alemães estavam bastante relutantes em entrar na guerra da Líbia, por exemplo, quando os franceses e os britânicos iniciaram os ataques e os bombardeamentos. Em relação aos italianos, ninguém sabia o que queriam. Nesta situação, eles não estavam contentes com isso. Portanto, este é um grande problema para a União Europeia, que foi incapaz de expressar uma posição única devido à divisão entre os Estados-membros. Fakt, że bezpośrednie, mocne zaangażowanie militarne to głównie dzisiaj Francuzi, Brytyjczycy. O facto é que são os franceses e os britânicos que estão mais envolvidos numa intervenção militar, mas existem outros parceiros que participam consoante as suas possibilidades. É por isso que acredito que o comportamento político da Europa mostrou estar ao mais alto nível, tendo em conta todas as experiências anteriores. Temos de ter em conta uma outra coisa: não possuímos uma regulamentação militar e administrativa uniforme, e isso prova que no futuro a política europeia de segurança deve ser mais bem organizada e integrada, repleta de regras, para depois não termos de ouvir as discussões e os debates chatos sobre com quanto cada país pode contribuir. Obudowana zasadami i wtedy nie będzie gorszących dyskusji i debat, jakie państwo ile co może dać. O que pensa sobre a política da União Europeia em relação à Rússia? Acha que é coerente ou será a Rússia um outro fator de decisão entre os países europeus? Ja się bardzo cieszę, że Estou muito satisfeito por estarmos agora a ter esta conversa numa altura em que estamos a terminar um processo muito difícil de negociações aqui em Bruxelas. możliwy stał się ruch bezwizowy, przynajmniej w odniesieniu do... Esse processo visa tornar possível aos cidadãos russos viajarem para a União Europeia sem visto, pelo menos aqueles que são originários do enclave de Kaliningrado. Estamos a finalizar isso. Este é mais um passo para regularizar as relações russo-polacas. Acredito que a Polónia, com a sua experiência e graças à abordagem do meu governo nos últimos anos, tem vindo a construir boas relações com a Rússia. Graças a tudo isso, acredito que a Europa caminha para uma política coerente em relação à Rússia, sem mudanças radicais.